Ele foi o deus máximo da Mesoamérica, a serpente emplumada. Suas histórias estão presentes em todas as culturas antigas da região. Em sua honra se ergueram alguns dos templos mais surpreendentes da América e do mundo. Ele enfrentou outros deuses para criar a humanidade. Esta é a história do maior e mais polêmico deus da Mesoamérica. Seu nome, Quetzalcoatl. Um senhor poderoso, bom e tolerante. No entanto, abandonou seu povo e, ao se exilar sem querer, foi um dos responsáveis pela queda do Império Azteca. Este é o mito de Quetzalcoatl, tal como nos chegou pelos descendentes dos povos americanos e pela interpretação dos evangelizadores europeus. Confronto dos Deuses. América Latina. Quetzalcoatl desceu ao Mictlán, o inferno dos astecas. Sabendo que teria de arcar com as consequências. Ali, os outros deuses esconderam os ossos sagrados que foram utilizados para tentar criar a humanidade. 4 vezes tentaram criar o homem e nas 4 fracassaram. A maioria se resignou. Mas Quetzalcoatl, não. Ele era o responsável por terminar a criação que seu pai tinha começado e não estava disposto a desistir. Ninguém jamais pôde detê-lo. Nem mesmo a morte. Quetzalcoatl era um homem e um deus, o que o torna duplamente complicado. Foi a figura divina e humana mais polifacetada da cultura mesoamericana. Como Deus, ele está sempre relacionado à criação. Quetzalcoatl vem a ser o pai, o herói civilizador, o herói cultural, aquele que deu o milho aos homens. É um ente poderoso, inteligente e capaz de triunfar onde os outros deuses fracassaram. Quetzalcoatl é um problema grave. Por quê? Porque se confunde de uma parte com o mito, se confunde de outra parte com a lenda e de outra parte com a história. Quetzalcoatl era filho do primeiro deus, Tonacatecutli, o senhor da criação. A mitologia narra que o grande deus soprou e dividiu o céu e a terra. Desse sopro criador nasceu Quetzalcoatl. Quetzalcoatl tinha mais 3 irmãos e os 4 deuses deveriam terminar a criação que seu pai começou. Este deus, às vezes, é chamado de deus ocioso, porque após criar os 4 filhos, se retirou ao mais alto dos céus e praticamente nunca mais interveio na vida dos humanos. A serpente emplumada devia começar com a criação do mundo. E para isso, primeiro, teria de enfrentar um monstro terrível, Cipactli. Todos os mesoamericanos têm essa figura representada em monumentos como sendo um grande sáureo, algo fantástico. Parecia um dragão, um crocodilo. Com valentia, Quetzalcoatl se preparou para enfrentar o terrível monstro. Era uma entidade fantástica, uma entidade andrógena, masculina e feminina. Cipactli era uma besta voraz, primitiva. Era a única criatura marinha e era gigantesca. Era uma antiga deusa e estava disposta a devorar o que aparecesse em seu caminho. Quetzalcoatl e seu irmão mais velho, Tezcatlipoca Negro, deviam enfrentá-la e matá-la.
Tezcatlipoca e Quetzalcoatl se organizaram e se puseram de acordo. Sua tarefa principal como deuses criadores era separar a entidade e criar o cosmos. Este monstruoso animal, metade peixe e metade crocodilo, estava sempre faminto e à espera de presas. Ninguém se atrevia a se aproximar. Mas os deuses tinham um plano para vencer o monstro. Parecia simples, mas iria exigir um enorme sacrifício por parte deles. Tezcatlipoca decidiu cortar um pé e o atirou como isca nas águas. O sangue começou a se espalhar. Os irmãos esperaram, de armas preparadas. Sabiam que a besta não tardaria a sentir o sangue e então chegaria onde eles esperavam. Cipactli não resistiria ao sangue de um deus. E eles não se enganaram. Cipactli chegou até eles, sedenta e faminta, sem imaginar que estaria a ponto de cair em uma armadilha mortal. Quetzalcoatl e Tezcatlipoca se prepararam para enfrentá-la. E os deuses pularam sobre ela. Foi uma batalha de morte, e eles sabiam que só teriam uma chance, que deviam matar Cipactli antes que ela pudesse defender-se. Como eram exímios guerreiros, usaram de todo o seu poder, dominaram a besta e a mataram. Quetzalcoatl e Tezcatlipoca a arrastaram até dividi-la e formar 4 regiões. As patas na frente e atrás formaram o leste e o oeste, e as laterais formaram o norte e o sul. A primeira tarefa estava terminada com sucesso e a besta jazia aos pés dos deuses. Tezcatlipoca perdeu um de seus pés, mas o sacrifício valeu, exatamente como eles planejaram. Cortando Cipactli pela metade, formaram o céu e a terra. Foi o primeiro sacrifício de sangue feito pelos deuses para criar o mundo. E então elevaram os céus e separaram a terra do céu e puseram os 4 pilares do universo, que são os depois chamados Tlalocs, que vão sustentar o céu para que partes dele não se juntem de volta à terra, para assim começarem a vida humana. Quetzalcoatl e seus irmãos acabavam de construir o mundo tal como seu pai, Tonacatecutli, havia ordenado. Esse tempo era perecível e dependia da terra ser alimentada pelo sangue e pelo coração dos homens. Então, cada batalha a alimenta. O grande Deus Criador estava contente com a tarefa que começou a realizar. Quetzalcoatl mostrou ser um verdadeiro líder e um autêntico guerreiro. A criação do mundo acabava de começar. Mas ainda faltariam muitas provas antes que Quetzalcoatl se transformasse no mais poderoso dos deuses. Desafios que poriam à prova seu valor, sua energia e até mesmo sua vida. Confronto dos deuses América Latina. Quetzalcoatl, o grande deus dos astecas, estava com seus irmãos em meio à tarefa de criar o mundo.
Tonacatecutli, o pai deles, os encarregou da missão. Com a destruição de Cipactli, eles criaram o espaço e o tempo. No entanto, ainda faltava muito a fazer antes de terminar. Quetzalcoatl demonstrou ser um guerreiro valoroso. O mundo estava vazio e os irmãos teriam a tarefa de povoá-lo. Primeiro, deveriam criar os deuses. Mas Tonacatecutli se encarregaria pessoalmente disso. Os deuses geradores vão parir uma enorme faca de rocha, um Tecpat ou Mesotecpat. Vão parir, será um parto celeste. Ela sai do céu e se espatifa na terra. Daí sairão 1.600 deuses, e esse número tem uma carga simbólica. É um múltiplo do número básico usado, que é o 20. 20 vezes 20 são 400, e o número 400 é sinônimo de inúmeros, de muitíssimos. Com a chegada dos novos deuses, as decisões começaram a se dividir. Mas claramente a opinião de Quetzalcoatl se impunha sobre os restantes. Tonacatecutli estava contente com o trabalho dos filhos, mas a criação ainda não estava terminada. E o grande Deus disse aos filhos que ainda faltavam os seres que adorariam os deuses. Os homens. E para esta tarefa, deu a eles ossos preciosos. E no texto isso aparece como os ossos de seus pais e mães. Tezcatlipoca, irmão mais velho de Quetzalcoatl, era um dos deuses mais interessados na criação do homem. E ele cultuaria Cipactli, com quem criou a terra. Ter sacrificado a deusa permitiu a criação do tempo e do espaço. Mas a memória da besta requeria sangue e Quetzalcoatl teve de tomar uma decisão. Ele devia criar o homem, mas para a vida existir, seria necessário criar antes um sol para reger o dia e a noite. Quando ainda era noite, quando ainda não tinha amanhecido, os deuses se reuniram em Teotihuacan. E quando eles se reuniram, se tornaram um só. E se perguntaram quem se encarregaria de iluminar o mundo. Xiaotiutlique, deusa das águas tranquilas, foi designada como o primeiro sol. A deusa subiu aos céus. Mas moldaram mal o primeiro homem. Eles eram muito pequenos e escapavam entre os dedos. Então, os transformaram em peixes. Quetzalcoatl não se deu por vencido e reuniu os deuses para uma nova tentativa. Desta vez, o sol seria Ocelotl, o jaguar. Fizeram um molde de barro e deram vida a ele. Mas agora fizeram homens grandes demais e atrapalhados, que tropeçavam uns nos outros. Ao caírem, se quebravam e formavam as montanhas, os vales e tudo o que havia neles. Não se deram por vencidos e fizeram nova tentativa. Ehecatl, o deus do vento, foi designado para ser sol. Desta vez, os deuses fizeram os homens de milho. Mas eles eram perfeitos demais e não queriam render culto aos deuses, que então os transformaram em macacos. Finalmente foi Tlaloc, o deus das tormentas, quem subiu aos céus como sol. O homem voltou a ser criado de milho, mas desta vez lhe deram um coração. No entanto, deram-lhe um coração grande demais e acabaram fazendo o homem bom demais e totalmente improdutivo. E no fim, os transformaram em perus. Depois de 4 tentativas falidas, os deuses pensaram que tinham fracassado
e decidiram se desfazer dos ossos preciosos para não cair na tentação de fazer novamente o homem. Para se assegurar de que ninguém teria acesso aos ossos preciosos, os entregaram ao senhor do Mictlan. Os deuses fracassaram, mas Quetzalcoatl não estava de acordo e não pensava em desistir e comunicar a derrota ao pai. Porque dele dependia, em muitos casos, a extração do que estava no outro mundo, no mundo dos deuses, para ser posto na superfície da terra. Quetzalcoatl decidiu tentar mais uma vez, mas agora ele criaria os homens sozinho. E Quetzalcoatl desceu ao Mictlan, que é a região dos mortos, onde habitam Mictlantecutli, o deus da região dos mortos, para tirar de lá os ossos dos homens de outras eras. A quinta tentativa de criar a humanidade seria uma tarefa exclusivamente dele. No entanto, havia um problema com que Quetzalcoatl não tinha contado. Não seria nada fácil recuperar os ossos preciosos. Quetzalcoatl teria que descer os 9 planos do inframundo em busca dos ossos sagrados e para isso teria que pedir licença ao Senhor dos Mortos. Sem perder tempo, Quetzalcoatl decidiu descer ao Mictlan e exigir de Mictlantecutli que lhe devolvesse os ossos preciosos. Primeiro ele concordou, mas depois se arrependeu e pensou em propor a ele uma série de provas. Então, todos os seres e benfeitores da humanidade que viajam ao inframundo, todos são obrigados a passar por uma série de provas para obter o que querem. Depois de cruzar a primeira dimensão, ele teve de passar por montanhas em choque. Um inferno de pedras caindo de um lado e de outro. Só correndo muito, ele evitou que as montanhas o destruíssem ao se juntarem. Os heróis que vão lá, quando saem fortalecidos, porque justamente entrar num mundo subterrâneo requer muita capacidade e a experiência os deixa muito mais fortes na hora de sair. Cada prova é mais difícil do que a anterior. Quetzalcoatl continuou a avançar pelo mundo dos mortos. Mas ele ainda não tinha chegado ao fim, apesar de estar sempre mais perto de seu objetivo. Confronto dos deuses América Latina. Quetzalcoatl, o principal deus da Mesoamérica, estava no inframundo. Sua missão era recuperar os ossos sagrados para criar a humanidade. Os deuses e seus irmãos os tinham ocultado no nível mais profundo do Mictlan para que ninguém mais os utilizasse. A serpente emplumada não estava de acordo com a postura de seus pares. Ele já tinha superado metade dos desafios a ele impostos quando Mictlantecutli, o senhor do Mictlan, já o aguardava junto aos ossos. Quetzalcoatl estava a ponto de chegar. Avançando no inframundo, ele conseguiu passar por Teocoicoalhoa, onde as feras se alimentam de corações. Finalmente chegou ao local onde as almas encontram o tão desejado descanso. O local mais profundo. Quetzalcoatl penetrou no inframundo e pediu os ossos a Mictlantecutli. Mas o Senhor da Morte lhe propôs novo desafio para deixá-lo passar. Deu a ele um caracol sem orifícios e mandou que ele o fizesse tocar. Ele soprou o caracol, mas o caracol não tinha buracos, então não saiu som nenhum.
E ele chamou os ajudantes animais, que eram, no caso, os vermes que perfuraram o caracol. As abelhas entraram no caracol e produziram um som passando pela prova de Mictlantecutli, que tinha proposto uma prova capciosa. E ele ganhou a licença para tomar os ossos dos homens de outras eras que estavam ali guardados e sair do Mictlán. Quetzalcoatl fez um traje com os ossos do homem e da mulher e começou a subir. Mas quando estava para sair do Mictlán, Mictlantecutli se enfureceu e decidiu detê-lo. Mictlantecutli se arrependeu de ter dado os ossos a Quetzalcoatl. Ele foi perseguido por deuses menores de Mictlantecutli que lhe impediram a saída para reaver os ossos e levá-los de volta onde estavam. Mas Quetzalcoatl estava para escapar do Mictlán quando Mictlantecutli ordenou que cavassem um buraco profundo e mandou que codornas o distraíssem e o fizessem cair na armadilha. Quetzalcoatl, assustado com as codornas, caiu no buraco e todos os ossos que levava se espalharam. A queda foi fatal e o deus morreu. Seu corpo jazia no fundo do buraco e parecia que o quinto sol nunca chegaria a existir. No entanto, nem tudo estava perdido. Ele morreu, mas como Deus, certamente iria renascer. E o deus renasceu. Mas havia um problema. Ao cair no buraco, os ossos se romperam. Ele recolheu os ossos espalhados, os colocou em um pacote e se dirigiu a Tamuanchar. Ele cumpriu seu objetivo. Estava com os ossos preciosos para criar a nova humanidade, a que crescerá sob sua tutela pessoal. Quetzalcoatl conseguiu. Estava novamente no mundo dos vivos e levava com ele os ossos preciosos. Estava tudo pronto para ele tentar novamente criar o homem e começar com a etapa do quinto sol. A única maneira, já que os ossos estavam quebrados, era acabar de quebrá-los, acabar de picá-los, fazer um pó, e depois os deuses, começando pelo próprio Quetzalcoatl, façam nova penitência, façam novo sacrifício. Quetzalcoatl sangra o membro viril e, com aquele pó e seu sangue, modelou os homens dessa era. Daí sairão os humanos que somos nós, claro, e que somos diferentes, altos, gorduchos, gordos, magros, isso porque os ossos se misturam. Após as tentativas falidas, o homem foi criado segundo o plano divino. Foram 4 tentativas, cada uma com um sol diferente. A quinta humanidade e o quinto sol estavam para nascer. O Deus estava feliz, porque conseguiu o desígnio de seu pai, mas não foi nada fácil. Ele criou o homem de milho, o Mexica. E nessa tentativa, surge o quinto mito da criação do quinto sol mexica. Aí, ou seja, os mexicas remontam a Teotihuacan para dizer que descendem deles. Quetzalcoatl se sentia em dívida para com os homens e faria tudo o possível para que esta humanidade sobreviva. E a primeira coisa a fazer seria recuperar o milho para alimentá-la. O problema é que o alimento sagrado também estava guardado no inframundo. Os homens não seriam homens completos
se não comessem milho, e para isso Quetzalcoatl se transformou em formiga vermelha para seguir a formiga negra, que tinha guardado o milho, e foi com ela, a seguiu e a enganou, para que o levasse até o milho. E ele tirou, outra vez, o alimento do inframundo, das cavernas do Tonacatepetl. Não era por acaso que o milho era a parte fundamental do rito. Ao deixarem de ser nômades e se assentarem na Mesoamérica, as tribos começaram a desenvolver o seu cultivo. Realmente, o cultivo do milho, que solucionou o problema da alimentação, foi o que permitiu o desenvolvimento de um grande império. Quetzalcoatl é considerado o grande civilizador para os astecas por ter mostrado a eles como cultivar o milho. É uma divindade benfeitora, uma divindade a qual o homem deve a vida e o homem lhe deve também o sustento. Para essa primeira humanidade, Quetzalcoatl fundou a cidade de Tula, ou Tolã. Como rei, ele conduziria os desígnios de seu povo. Aqui o relato começa a se dividir e aparecem as perguntas. Será Quetzalcoatl um deus? Será ele um deus e um rei? Será ele um deus, um sacerdote e um civilizador? Será que ele andou mesmo na Terra como homem? Existem muitas provas que se abrem a essa possibilidade. Tula era um lugar paradisíaco por excelência, e todas as belezas e riquezas que o mundo mesoamericano podia imaginar existiam em Tula. O lugar, é claro, não existe, era uma idealização. Houve muitas tentativas de localizar Tula no mapa. Arqueólogos e antropólogos acreditam que tenha sido um lugar concreto. Uma cidade realmente perto de Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. Na Teotihuacan que conhecemos, entre a pirâmide do Sol e da Lua nasce o quinto Sol. Acontece que as fontes históricas também chamam Tula de Quetzalcoatl de Tolã. Mas isso não quer dizer que Teotihuacan não tenha sido Tolã, agora sabemos. A cidade de Teotihuacan significa em Nahuatl, a língua dos astecas, o lugar onde foram feitos os deuses. Essa foi a cidade mais populosa do continente americano. Pouco se sabe dessa civilização. De fato, Teotihuacan sequer era o verdadeiro nome da cidade, mas era como os astecas a chamaram. Os mistérios sobre este lugar são incontáveis, e entre eles está o de seu desaparecimento. Mas assim como um dia foi o centro mais importante da América, em algum momento sua população a abandonou para sempre, convertendo-a por milhares de anos em cidade fantasma. Poderia tratar-se da cidade governada por Quetzalcoatl? É muito difícil afirmar. É claro que, dentre suas 3 construções mais importantes, está um templo erigido em honra a esse deus. Teotihuacan foi uma cidade enorme, ou seja, naquele tempo, no ano 300 de nossa era maior do que Roma. Foi possivelmente a maior cidade do mundo. Quetzalcoatl estava à frente de seu povo, os homens de milho, aqueles homens que os outros deuses haviam tentado vedar. De alguma maneira, a imagem de Quetzalcoatl era o modelo que os homens deviam seguir. Ele procurava se redimir pelo alto sacrifício e sua vida girava em torno de suas criações. No entanto, alguns deuses não viam com bons olhos as atividades de Quetzalcoatl.
Uma coisa em especial gerou um escândalo entre os demais deuses. Quetzalcoatl proibiu os sacrifícios humanos. E aqui entra em jogo uma velha rivalidade entre Quetzalcoatl e Tezcatlipoca, deuses que desde o início dos tempos viveram em eterno conflito. Tezcatlipoca Negro nunca perdoou seu irmão. Na criação do mundo, em que ele sacrificou seu pé para matar Cipactli, foi Quetzalcoatl quem ficou com o triunfo. A inveja pelo irmão estava reprimida havia anos. E era a hora da vingança. Confronto dos deuses América Latina. Quetzalcoatl é o maior deus da Mesoamérica. O criador da humanidade. O governante de Tula. Mas o instrutor de seus súditos estava a ponto de cometer um erro terrível. Quetzalcoatl suprimiu os sacrifícios humanos e, para os deuses, isso era intolerável. Eles não estavam satisfeitos com sua atuação e alguns deuses criaram um plano para derrotá-lo. Ele contradisse a vontade dos deuses de voltar a criar aos homens e depois se dedicou mais a eles do que à família. A vingança estava a ponto de ser levada a cabo. Seu irmão mais velho, Tezcatlipoca, que sacrificou seu pé para emboscar Cipactli e formar o mundo, era quem levaria o plano adiante. Ajudado por seus cúmplices, ele acabou se transformando em ancião. E assim vai chegar ao palácio de Quetzalcoatl, fingindo-se de ancião que levava um remédio. Quetzalcoatl já estava velho e estava doente. Disfarçado de ancião, ele se aproximou de Quetzalcoatl com uma bebida especialmente preparada para ele. Então o velho Quetzalcoatl, que governava Tolan, foi enganado por Tezcatlipoca. Depois de conversar com o deus e mostrar a ele que estava ficando velho e frágil, ele deixou o deus muito desanimado. Insistiu para que tomasse a bebida, que ele ia ficar melhor. Não, eu já sei que sou velho, que eu vou morrer, e o ancião continuou a insistir, até que o convenceu a tomar uma dose. Quetzalcoatl provou e ficou fascinado com o sabor da bebida. E ele bebeu. E começou, então, a se sentir um pouco melhor e disse que o remédio era muito agradável, pois tome mais. Ele sofria como um humano. E, ante a noção de sua própria fragilidade, começou a beber. Com a segunda dose, 2 dedos, ele foi se sentindo melhor, já sentiu um calorzinho, sentiu o ânimo voltar, a face ficar vermelha, ficou um pouco mais forte. Imediatamente pediu mais, e seu copo se encheu uma e outra vez. E assim foi até que tomou 4 doses, de novo o número sagrado. Até que terminou o cântaro que Tezcatlipoca levava consigo. O álcool não tardou em fazer efeito. Com a bebida que chamamos de pulque, o pulque sagrado, que também inclui fungos, alucinógenos, é uma bebida para que a embriaguez fique mais forte, Quetzalcoatl entrou em estado eufórico. O pulque é uma bebida alcoólica que se faz a partir da fermentação do suco ou do xarope do agave ou maguey. É a bebida alcoólica mais tradicional do centro do México. Seu consumo prevalece nas áreas rurais e, em menor medida, nas cidades do centro do país. Em estado de embriaguez, Quetzalcoatl percorreu suas terras cometendo atos dos quais não estava consciente. Ele
ele se sentiu jovem de novo, muito bem, e teve apetite sexual novamente. Então, o que fizeram foi levar a ele uma mulher dedicada ao culto sagrado. Levaram a ele sua irmã Quetzalpetátl, que significa petate precioso ou estrela preciosa. E Quetzalcoatl, bêbado, se deitou com a irmã e fez sexo com a irmã. O que se opõe a toda uma vida de virtude, de castidade e de jejum que Quetzalcoatl vinha levando desde sempre. Na manhã seguinte, Quetzalcoatl percebeu o que tinha feito e se envergonhou terrivelmente. Ele quebrara todas as normas que ele mesmo impôs. Ele tinha se tornado frouxo, fraco e se deixara perturbar pelas mulheres, pela bebida e pelas riquezas. Tezcatlipoca conseguiu seu objetivo. Quetzalcoatl ficou realmente envergonhado de sua noite de loucuras e devia enfrentar seu povo e se explicar a ele. O problema é que ele não tinha desculpa. Quando procurou o ancião que lhe tinha dado o pulque, ele tinha desaparecido. Cheio de vergonha, Quetzalcoatl decidiu enfrentar seu povo e fazer um anúncio a ele. Já não era digno de ocupar o lugar que lhe pertencia. E depois disso, Quetzalcoatl se foi, em desgraça e envergonhado de seus atos. Dizem que ele chorou terrivelmente, que foi se afastando. Depois subiu a uma montanha, voltou-se e viu sua cidade destruída e começou a chorar. Quetzalcoatl, o grande Deus, o Criador, o Mestre, o sopro de vida, foi embora e deixou seu povo só. Seus servidores o viram sair na serpente dourada, onde ele empreenderia sua viagem. A partir do Monte Coatepec, o Monte da Serpente, o Deus Criador empreendeu seu exílio. Desse lugar, ele se despediu de sua terra e foi seu último contato com seu povo. Mas existe mesmo um ponto exato de onde Quetzalcoatl teria partido? O Coatepec, o lugar do Monte da Serpente, esse nome se repete na geografia da Mesoamérica, de tal modo que é praticamente impossível dizer qual é o Coatepec. O nome que aparece durante a fuga de Quetzalcoatl aparece também na migração dos mexicas. Arriscar sua localização seria uma temeridade, porque há lugares cujo nome se repete continuamente no âmbito mesoamericano e não atinamos em dizer realmente onde seja. Mas antes de partir em procissão com seu séquito de servidores, Quetzalcoatl se dirigiu pela última vez a seu povo e lhes fez uma promessa. Ele deu uma esperança, que com o tempo se transformaria no pior dos paradoxos. Ele provocou o caos e a destruição da cidade que ele tinha fundado, Tolan, e prometeu voltar. E Quetzalcoatl partiu, fazendo a promessa de que um dia voltaria para recuperar suas possessões. Em seu barco no mar, ele se dirigiu para o horizonte. Ele vai a um lugar chamado Tlilan Tlapala. Mais do que um lugar, esse é o momento no qual o sol sai no horizonte, onde muda de negro a vermelho, onde surge a cor. Parece que ele saiu para ir a esse lugar, por isso ele foi para a costa e embarcou para o horizonte, seguiu para lá, foi embora.
Dessa maneira, Quetzalcoatl se transformou na estrela mais brilhante, aquela que precede todos os dias o pôr do sol e que na madrugada anuncia o fim da noite. Vênus. Talvez a fonte de inspiração de Quetzalcoatl derive diretamente do planeta Vênus. O fato de que esse planeta seja um planeta interno, mas que às vezes aparece como estrela matutina e outras vezes como estrela vespertina, criou essa dinâmica de Quetzalcoatl, de que ele vai embora, aparece, reaparece. Essa é a função de Vênus, estrela matutina na mitologia mesoamericana. É abrir o caminho para o Sol, para que ele emerja do mundo das trevas, emerja do inframundo. O Deus que criou a humanidade e ensinou os homens a plantar milho era esperado por seu povo. Mas quem chegaria pelo leste não viria a continuar seu legado, mas traria o fim ao povo asteca. Confronto dos deuses América Latina. O que tem pra... Quetzalcoatl, o deus principal dos astecas, abandonou seu povo e partiu para o exílio depois da traição de seu irmão. Ele partiu para o leste em um barco feito de serpentes e se tornou a estrela Vênus. Mas antes de partir, prometeu voltar da mesma maneira que tinha prometido o Deus que milhares de anos depois entrou no continente pelas mãos dos europeus. Os mesoamericanos que o viram se afastar no horizonte e se transformar em estrela, esperavam que ele cumprisse sua promessa. E nessa direção, para esse ponto, ficaram olhando séculos, aguardando pelo prometido regresso. Até que um dia acreditaram vê-lo descer do céu e retomar o caminho do mar. E o viram regressar exatamente pelo mesmo ponto em que seus ancestrais o viram partir. Pelo menos foi no que acreditaram os que tiveram essa visão. Aqui a história fica muito obscura. A presença, vamos dizer, física, real do conquistador se presta a muitos deslizes de interpretação. De que ele veio, não se sabe de onde, e que apareceu misteriosamente na costa, navegando numa espécie de casa que flutua e que, nem mais nem menos, vinha do mar. Montezuma, o rei dos astecas, se preparou para receber Quetzalcoatl, que, tal como prometera, voltava do poente. Mas com os espanhóis que chegaram com a evangelização, sua figura se confundiu com a de outro personagem da Igreja Católica, o apóstolo São Tomé. Cristo ordenou que os apóstolos pregassem a todos os homens, mas estes homens não o conheciam. Então alguma coisa tinha falhado. Ou não eram homens, podia ser isso, ou Cristo não deu a ordem completa, ou a melhor opção, eram homens e tinham sido evangelizados como Cristo queria, e teria sido através da figura de São Tomé. Porque São Tomé apóstolo foi pregar no Oriente, mas se perdeu e desapareceu. São Tomé tinha coincidências demais com Quetzalcoatl. Os intérpretes do período colonial identificaram Quetzalcoatl e o traduziram como gêmeo querido e São Tomé, o apóstolo, era um irmão gêmeo. Mas as coincidências com o apóstolo cristão não terminam aí. Uma outra razão para a identificação de Quetzalcoatl é que o descreviam como um homem barbado de pele mais branca do que o normal para os indígenas. Identificaram a barba e a cor da pele supostamente clara
com a origem europeia. E foi uma das razões pelas quais os conquistadores foram tidos por Quetzalcoatl. Em pouco tempo, a ação conquistadora dos espanhóis se estendeu por todo o continente. E o único império da Mesoamérica capaz de lhe fazer frente se inclinava a seus pés. Quetzalcoatl, o maior deus da Mesoamérica, fechava o círculo da dualidade. Por sua ação direta, havia nascido a civilização mesoamericana. E por sua ação indireta, ela terminou sob o domínio espanhol. Com o fim da civilização, a figura de Quetzalcoatl se engrandeceu e se encheu de atributos cristãos. Significa realmente o colapso de uma era e o começo de outra. As premissas culturais e as categorias fundamentais do pensamento que haviam servido ao mundo até aquele momento deviam ser reavaliadas, para que se entendesse uma mudança de dimensões cuja grandeza sequer podemos imaginar. O que os Nauas fizeram em sua história da conquista foi voltar a contar o mito da destruição de uma era. E na destruição e criação de eras sempre comparecem todo o tempo duas forças universais, Tezcatlipoca e Quetzalcoatl. Até o dia de hoje, a pergunta continua a ser feita em toda a Mesoamérica. Quem foi Quetzalcoatl? A serpente emplumada, o Deus criador, o civilizador, não tinha regressado. O sopro divino continua esperando o seu momento. Ali, na distância, desde o céu, ele observa seu povo todas as manhãs e todas as tardes, como a estrela mais brilhante.